Oi, estou aqui no CorendEF para apresentar para vocês uma aula sobre revascularização do miocárdio no pré e pós-operatório. Meu nome é Camila, tenho 32 anos, sou a mãe de uma menina linda, sou enfermeira formada pela Universidade de Brasília. E lá na universidade fiz ligas acadêmicas, me apaixonei pela cardiologia, terapia intensiva e feridas. Bom, sou especialista em cardiologia, fiz residência, posteriormente fui para a área, fiz uma pós de dermatologia. Atualmente, eu estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação de Ciência e Tecnologia da UNB e atuo mais nessa área de promoção, prevenção e intervenção em saúde, mas a temática, minha dissertação é sobre a adesão ao tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. Já trabalhei na emergência cardiológica, onde a gente recebe pacientes com infarto agudo, insuficiência cardíaca descompensada, dissecção de aorta. UTIs cardiológicas também, diferentes hospitais daqui do DF, mas sempre voltada para essa área de cardiologia. Trabalhei na coordenação de transplante cardíaco e hepático. Aí foi onde eu me apaixonei mais por essa questão do atendimento do paciente ambulatorial, trabalhar essa questão de educação em saúde, avaliar essa adesão, indicação de transplantes. E atualmente eu estou na internação cardiológica, tá? Um ambiente que a gente tem que ter uma atenção bem direta ao paciente, que ali é onde a gente vê um papel do enfermeiro bem atuante. Caso vocês quiserem me encontrar, vocês podem falar comigo no Instagram, mandar um direct para qualquer dúvida, qualquer questão, e por e-mail também. Hoje eu vou falar com vocês sobre dados epidemiológicos, tá? Anatomia cardíaca, a doença da artéria coronária, mais focada para a síndrome coronariana aguda, a cirurgia, né, de revascularização do miocárdio, que é conhecida como CRVM, e tem outras nomenclaturas também, pós-operatório, pré-operatório imediato, mediato, as principais medicações que são utilizadas ali na UTI, no paciente no pós-operatório, dispositivos invasivos e assistência médica, assistência mecânica, desculpa, e ali dar um pouco sobre a alta hospitalar, como é o que a gente orienta para esses pacientes. Bom, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela traz que uma das principais causas de óbitos no país, um terço deles é por doenças cardiovasculares, sendo que a principal causa das doenças, de óbitos dessas doenças cardiovasculares é a doença da artéria coronária. No ano de 2021, houve 93 mil internações por infarto agudo do miocárdio, 80.190 angioplastias e 15.932 cirurgias, tá? Nós podemos ver que o índice maior de angioplastias, provavelmente por conta que esse AM está sendo aí diagnosticado previamente, no tempo correto, e aí, posteriormente, as indicações de cirurgia, elas diminuíram. Não tem como eu falar de cirurgia, de procedimentos, sem eu retomar um pouco sobre anatomia cardíaca. Então, a gente pode ver a veia cava superior, ela traz o sangue venoso, né, para o coração, entra no átrio direito e ventrículo direito. O ventrículo direito, ele manda o sangue para o pulmão pela artéria pulmonar, oxigena esse sangue e ele volta o sangue oxigenado pela veia pulmonar. Desemboca no átrio esquerdo, indo para o ventrículo esquerdo e através da aorta ele passa esse sangue, manda esse sangue para o corpo oxigenado. Para isso tudo acontecer, né, as células cardíacas elas são especializadas, então ela tem que ter algumas funcionalidades específicas, tá? Que é o automatismo, a excitação, contutibilidade e contratilidade. Lembrando que o automatismo é essa capacidade dele de gerar energia para próprias células e para o próprio órgão, mas também ele recebe inervações simpáticas e parasimpáticas, como exemplo, por exemplo, o nervo vago. Então, quando o nervo vago ele atinge ali a estrutura cardíaca, acontece uma queda da frequência cardíaca, o paciente pode até desmaiar. O paciente não, a pessoa em si, né? A condução elétrica, ela acontece ali no nosso sino atrial, passando pelo nó ventricular, feixe de His, ramo direito e esquerdo e as fibras de Purkinje. Quando acontece a desflorização ali na rede de Purkinje, acontece contração do músculo, tá bom? Lembrando que qualquer alteração dessa estrutura de condução elétrica, estrutura do coração, do músculo, aí altera a função do coração.
Então, para esse coração, para ele manter vivo e a ação, nós temos as artérias coronárias, né? Então, ali na aorta, quando sai do ventrículo esquerdo, nós temos a aorta. Então, da aorta sai as artérias coronárias. Então, ali, aorta coronária esquerda, descendente anterior, então ela irriga ali a parte anterior do coração, ela ramifica para ramo diagonal, e a da coronária descendente anterior, depois a artéria circunflexa e ramo marginal, tá certo? Coronária direita, ela ramifica descendente posterior e ramo marginal também. Então, qualquer obstrução aí dessas coronárias, ela vai prejudicar, vai danificar uma parte do órgão. Então, nós temos a doença da artéria coronária. A principal causa dessas doenças é a aterosclerose. Nós temos outras causas, mas a principal é essa. Por exemplo, a aterosclerose, ela acontece porque tem lesão vasculares que ao longo do tempo, através de colesterol e inflamação, acontece essa placa de ateroma e a desestabilização dessa placa também. Então, e aí vem o infarto por conta disso. Existem outras causas de lesão, tá? Dessa artéria, como o uso de drogas, por exemplo, a cocaína, arterite. Então, tem várias outras causas, mas a principal causa da doença arteriocoronária é a aterosclerose, certo? Ela tem crônica e a síndrome coronariana aguda. A crônica é a angina estável, o paciente tem uma angina estável na crônica, né? Então, é aquela angina que ela acontece aos esforços e ela melhora em repouso. A síndrome coronariana aguda, algumas literaturas trazem só o IEM sem supra do segmento ST e o IEM com supra do segmento ST. Mas tem outros que trazem já angina estável, a IAM sem supra e IAM com supra, tá? Lá eu vou abordar mais um pouco para frente sobre esses três. Então, quando é que tem o IAM com supra do segmento ST? Existe uma oclusão da coronária total. O paciente sente esse desconforto, essa dor maior que 30 minutos e ela não cede em repouso. Tem o supra desnivelamento do segmento ST. Qual é esse? É lá no eletro, tá? Onda P, QR, ST. Então, lá naquele segmento, ele eleva. E aí, tem isso no IEM com supra. E também a elevação dos marcadores de necrose miocárdica também eles alteram, tá bom? O IEM sem supra é a oclusão parcial do vaso. Então, são sintomas intermitentes, acontece também em repouso. Só que no eletro tem um infradesnivelamento do segmento ST, ou então tem a onda T invertida. E também tem alteração de enzimas. Já na angina estável, ocorre também a oclusão parcial do vaso. Os sintomas são parecidos, mas a angina ela dura menos tempo, dura menos de 20 minutos, não tem alteração no eletro e não tem alteração das enzimas miocárdicas. Então, qual é a principal manifestação clínica da síndrome coronariana aguda? É a dor torácica, tá bom? Então, a dor torácica que ela irradia para os braços, mandíbula, aqui para as costas, pode a parte aqui do peito toda, tá bom? Mas existem outros sintomas também. Então, tem os sintomas atípicos, são dores epigástricas, dispneia, aquele peso como se fosse um peso de pata de elefante, aquela pressão aqui no peito, sudorese e fraqueza. Quando é que pode ter a maioria desses sintomas atípicos, tá? São mulheres, pode não ter só a dor torácica, tem uma dor epigástrica e confundir com gastrite. Idosos e pacientes com insuficiência cardíaca e diabéticos. Então, esses pacientes, essas pessoas, elas podem não ter a dor torácica que todo mundo conhece. Ela pode ter esses sintomas também. E temos que ficar de alerta com os fatores acompanhantes, tá? Que é palidez cutânea, náusea, taquicardia e bradicardia, porque são sinais que esse paciente está mais grave, que está agravando e que tem que ter uma atenção ainda mais rápida. O diagnóstico do infarto é feito através do quadro clínico, através daqueles sintomas que eu mencionei. Então, atendendo esse paciente que está com esses sintomas, ele tem que ser feito um eletro dele em até 10 minutos. Feito o eletro ou através de outro exame de imagem, diagnostica também a alteração miocárdica, né? E a troponina, que é um biomarcador. E CKMB. O ideal é que seja a troponina, porque ela é uma enzima específica do músculo cardíaco. A CKMB ela também está presente em outros músculos, então outras lesões em outros músculos também pode alterar a CKMB e acabar dando um diagnóstico errado.
Então, através do quadro clínico, eletro e alteração de biomarcadores, nós temos o infarto agudo do miocárdio. Então, no IAM sem supra, nós fazemos o tratamento inicial de emergência, com medicação e tudo que o paciente precisa, e assim que possível ele faz o cateterismo. Ao verificar o cateterismo, viu lá, tem indicação de angioplastia, tem uma lesão significativa, ele faz angioplastia, tá? Não tendo outros critérios que eu vou mencionar mais à frente, aí ele é indicado para cirurgia, para CRVM. O IM com supra, ele já tem que ser mais rápido, tá com o vaso todo ocluído, pode ter um prognóstico pior, né? Perder a função cardíaca. Então, esse paciente tem que fazer uma angioplastia em até cateterismo em até 2 horas. Então, não tendo essa possibilidade de fazer o cateterismo em até 2 horas, esse paciente ele recebe o fibronolítico, tá? Se não tiver contraindicação, por exemplo, a tecneteplase, a alteplase. E se não tiver redução de 50% do supradesnivelamento do segmento ST, esse paciente tem que fazer o cateterismo em até 12 horas. Então, fazendo cateterismo, ele pode ser indicado para fazer angioplastia logo em seguida, ou então a cirurgia de revascularização do miocárdio. E a cirurgia propriamente dita? Ela é caracterizada pelo alívio dos sintomas de cardiopatia aterosclerótica. Ela aumenta a tolerância ao exercício e a melhora de sobrevida. São utilizadas artéria ou veia como enxerto. Então, ali na figura, vocês podem ver um exemplo da safena, né? Do vaso que é retirado. Então, ele coloca de um lugar onde tem fluxo, ali na horta, e passa para o lugar onde não tem fluxo, que está obstruído da coronária, ali na parte mais distal. Nós utilizamos como enxerto a mamária, a radial e a safena. Então, isso depende da viabilidade do vaso, da localização também das obstruções das coronárias. Mas lembrando que, dependendo de qual enxerto ele escolher, existem uma sobrevida desse vaso diferente. Então, a safena, por exemplo, a gente espera que após 10 anos da cirurgia, pode ser que já ocorra nova obstrução desse vaso. Quais são a indicação da CRVM? Tem essas indicações que eu vou explicar para vocês, mas antes, lá no cateterismo, quando é feito o diagnóstico, eles avaliam o sintaxe e sintaxe 2. O sintaxe, ele vê a parte anatômica, né, das coronárias, como é que o tamanho, o diâmetro dela. E também o sintaxe 2 ela avalia, além da anatomia, avalia a parte clínica, idade do paciente, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem, como é que está a função renal, DPOC. Então, ele ali indica, esse paciente tem indicação de angioplastia, tem indicação de fazer a CRVM. Considerando aquilo, indicou para CRVM, né? Quais as indicações? Paciente que tem anatomia para poder fazer a cirurgia, né? Lesão biarterial com lesão da DA proximal. Então, duas artérias, duas coronárias ocluídas e com ali uma delas com a DA proximal, que é aquela descendente anterior, que é uma das principais que eu falei que irriga a parte anterior do coração, o ventrículo esquerdo, bem no início dela, ocluída, e mais uma outra artéria. Lesão no segmento proximal da DA, também, de um ou dois vasos, e a circunflexa. Lesão triarterial ou mais. Lesão de tronco da coronária esquerda já é indicativo de fazer a cirurgia. Lesão de tronco associada a outra lesão arterial e pacientes com DAC com disfunção do ventrículo esquerdo que tenham viabilidade miocárdica por teste não invasivo. Então, esse paciente que tem lá uma insuficiência cardíaca, uma disfunção, e aí, através do eco com estresse, aí verificou, tem viabilidade de músculo, se fizer a cirurgia, pode melhorar um pouco a função, esse paciente tem indicação de fazer. O paciente chegou no hospital, tem indicação de fazer a cirurgia, o que nós, enfermeiros, fazemos, né? Então, ao admitir, verificamos o histórico dele todo, histórico pré-egresso, de cirurgias prévias, histórico familiar, comorbidades, se tem alergia, se tem algum histórico de infecção ou se tem alguma infecção ativa. Por quê? Infecção ativa, esse paciente não pode fazer a cirurgia no momento, então vai ter que tratar para depois fazer. Uso de medicações, as medicações que ele está usando, lesões de pele, também é uma indicação que a gente, dependendo, não faz a cirurgia, DM descompensada e histórico de quedas, para poder prevenir, né, durante a internação, que não houve mais riscos dele durante a internação.
No exame físico, nós verificamos ele como um todo, mas tem atenção maior ainda no sistema cardiovascular e os órgãos que a alteração do sistema pode atingir, né? Então, na inspeção, nós verificamos a estase jugular, ictus cordis, palpação pulsos, edemas, se tem ascite, se tem perfusão periférica, ausculto, as bolhas cardíacas e sopros. Então, paciente com edema, respirando com dificuldade, já verifica aí que tem uma descompensação da função cardíaca, pode ser, né? Então, já tem que agir antes que complique aí para uma dificuldade respiratória, insuficiência respiratória, e que ele possa evoluir para um outro quadro que não a cirurgia. Então, a gente sempre avalia na admissão e diariamente os sinais de isquemia miocárdica e complicação de órgão-alvos. Então, a gente está ali para avaliar isso, conduzir esse paciente até a cirurgia, mas evitar que complica, porque não é porque ele vai fazer cirurgia que não pode ocorrer outro infarto, um AVC, que a função renal pode alterar. Então, ficamos sempre de olho nisso. Então, avaliamos os pacientes diariamente, né? Observar essa deterioração do quadro clínico. Então, pode ser que ao fazer ele está esperando a cirurgia, nós percebemos um rebaixamento de nível de consciência, o paciente com confusão mental, às vezes ele está com cefaleia intensa, constante. Quando vai avaliar a questão da função motora, já percebe que teve alteração. E aí temos que encaminhar esse paciente para fazer uma tomografia, investigar AVC. Então, sempre temos que ficar olhando essa parte do quadro dele. Confirmar com o paciente se o mesmo foi orientado pelo cirurgião e pelo anestesista, porque não tem como ele fazer cirurgia sem ter sido orientado do que ele vai fazer, e se ele assinou os termos, de que ele está consciente de tudo que ele vai fazer durante a internação, durante a cirurgia, para que não haja dúvidas, né? Nem dele e nem da família. Então, no pré-operatório, além dessa questão de avaliar, de cuidado, de atenção, nós verificamos também, um dia antes, né, da cirurgia, quais pacientes farão e preparar o prontuário deles para que esteja tudo pronto na hora de levar ele para o centro cirúrgico. Verificamos a tipagem sanguínea e reserva e verificamos com a agência transfusional se está tudo certo, se foi reservado bolsa de sangue para ele. Orientar o paciente e a equipe técnica quanto aos cuidados que devem ser realizados nesse pré-operatório, né, antes da cirurgia. Então, banho. Como tem que ser o banho? O banho é 2 horas antes do procedimento. Os locais que ele tem que ter uma atenção de limpeza melhor, que é a parte da incisão cirúrgica, na parte torácica, aqui na parte interior dos braços, das pernas, que são mais onde serão as incisões. Tempo de jejum, depende do horário que ele sair, né, para fazer a cirurgia. E realizar a tricotomia também 2 horas antes. Então, faz a tricotomia. Se tiver pelo aqui na região torácica, tem que tirar por conta da incisão cirúrgica. E depois ele toma o banho. Controle glicêmico rigoroso desses pacientes com diabetes, né? Então, esse paciente não pode ir para o centro cirúrgico com uma glicemia elevada. Então, a gente sempre controla uns dias antes para que evite que tenha, pois eles podem ter risco maior de infecção no pós-operatório. Então, e outras complicações. Então, a gente sempre mantém esse controle glicêmico rigoroso dos diabéticos e antes da cirurgia verificar se não está descompensado. Se tiver alterado, pode ser o caso até de cancelar a cirurgia. Eu trouxe a SAI para vocês, um exemplo, né? Então, daquele paciente que eu falei que estava com cefaleia intensa, né? Ó, risco de perfusão de tecido cerebral ineficaz, relacionado a conhecimento inadequado de fatores modificadores, condição associada à aterosclerose, hipertensão e hipercolesterolemia. Qual meta? Manterá a perfusão do tecido cerebral. Então, verificar os sinais vitais a cada 6 horas, comunicar as alterações, observar e comunicar a cefaleia, observar e comunicar a sonolência, o rebaixamento do nível de consciência, observar e comunicar a alteração da função motora. Estimular a deambulação conforme tolerado e manter o paciente normotenso. Então, são intervenções que a gente pode estar evitando essa perfusão do tecido cerebral ineficaz. Outros diagnósticos: tolerância de atividade diminuída, risco de diminuição de perfusão no tecido cardíaco, risco de função cardiovascular prejudicada, risco de trombose e risco de diminuição da tolerância à atividade. No procedimento cirúrgico, né?
o tempo estimado é de 4 a 8 horas. E lá no centro cirúrgico, todos os profissionais devem estar atentos à etapa de cirurgia segura. A antibiótico profilaxia é realizada antes e após a cirurgia. Então, é sempre feita uma dose antes, e depois ele faz até a quarta dose, terceira dose. Utilizamos algumas tecnologias, principalmente a SEC. A SEC é a circulação extracorpórea. Então, para fazer a cirurgia é necessário que eles parem, né, o coração para poder manipular. E essa circulação, essa máquina, ela faz toda a circulação para que todos os órgãos sejam perfundidos. Também pode ser necessário fazer um eco ali intraoperatório, né, que é o cardiograma. O paciente faz uso de PAI. E dependendo de como esse paciente sai da cirurgia, talvez seja necessário um balão intraórtico ou uma ECMO, né? E também precisa do monitor de débito cardíaco. Pós-operatório. Nós temos pós-operatório imediato, que é até 24 horas depois da cirurgia. Pós-operatório mediato, que é de 24 horas a 7 dias, né? E o pós-operatório tardio, que é 7 dias depois que ele tiver a alta. No pós-operatório, a gente pode esperar diversas complicações, tá? A principal é cardiovascular, pulmonar, renal, neurológica e outras. Uma das principais que a gente mais, assim, temos atenção a todas, mas que pode ocorrer com mais frequência é o infarto depois da cirurgia. Sangramentos acontecem muito, distúrbio eletrolítico, mas também podemos esperar um síndrome de baixo débito, arritmias, acontece muito fibrilação atrial pós-cirurgia, principalmente porque o coração está ali inflamado, né? Então pode ter alterações ali de convulsão elétrica. E o bloqueio atrioventricular. O paciente pós-cirurgia, ele vem com fio de marca-passo epicárdico, principalmente por conta dessas arritmias que podem acontecer também, né? Principalmente o bloqueio. E o bloqueio, se ele teve bloqueio, entra com marca-passo provisório, né? Caso ele fique ali por muito tempo, não consiga tirar esse marca-passo, esse paciente pode até ter que implantar um marca-passo definitivo. Também tem risco de tamponamento cardíaco, atelectasia, pneumotórax, hemotórax, insuficiência respiratória aguda, bronquiespasmo, insuficiência renal aguda. Muitos pacientes já têm uma função renal um pouco fragilizada no pré-operatório, fica com o corpo inflamado no pós, e aí pode ter uma alteração da função renal. Também esperado não, pode acontecer AVE e delírio. Delírio é muito comum no paciente idoso, então quando ocorre, nós sempre recorremos à família e pedimos para a família ficar na UTI junto com ele, para ele comece a voltar ao normal dele, né? Resposta inflamatória sistêmica, então às vezes acontece muito devido ao tempo grande de SEC, às vezes o paciente termina a cirurgia, eles não conseguem tirar o paciente do SEC, volta, e aí corpo ele fica inflamando. Por quê? Porque o sangue está entrando em contato com um material que não é do nosso corpo. E aí, por isso, ele libera diversas interleucinas, né? Fatores inflamatórios que aí inflamam o corpo inteiro. Infecções também, isquemia mesentérica, hemorragia digestiva, trombose venosa profunda, insuficiência arterial periférica. Então, essas são um pouco das complicações que podem ocorrer no pós-operatório da cirurgia. A enfermagem, né? Nós, enfermeiros, técnicos, temos a função de manter o equilíbrio dos sistemas do paciente, minimizar essas complicações, proporcionar ali o desconforto e dor. O paciente de cirurgia cardíaca, ele sente muita dor nessa região torácica. Não consegue mexer, não consegue sentar, não consegue tossir. Então, nós temos sempre que ficar atentos a isso e promover esse alívio para eles. Elaborar um plano de alta e orientar o paciente durante toda a internação em alta, porque ele consiga lidar com isso da melhor forma quando ele for para casa. Chegou, né? Pós-operatório imediato, nós temos que manter a vigilância intensa, tanto ali imediato quanto no imediato também, porque ele pode apresentar complicações lá na internação, depois da cirurgia, passar na UTI bem e apresentar complicação depois, então a vigilância no pós-operatório ela tem que ser ali intensa. Então, na admissão na UTI, né? Nós recebemos enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos, nós recebemos esse paciente lá no leito, né? Temos que ficar atentos quanto enfermeiros, acessos vasculares. Então, recebemos o paciente, verificar se está tudo, os conectores, os extensores, tudo conectado no catéter, verificar a hidratação venosa, se vai continuar, se não vai, né?
catéter de monitorização, pressão venosa central, pressão arterial média, acopla tudo no monitor, abertura de drenos torácicos. Então, como no transporte tem que campear, né? Então, sempre lembrar de abrir os drenos torácicos e verificar a sonda nasogástrica e vesical. Então, esse paciente, a gente sempre vai ter que verificar quanto que está o débito do dreno. Na primeira hora, a gente tem que verificar a cada 1 hora, né, nas 12, os sinais vitais, tudo. Na primeira hora, se tiver um débito maior de que 300 ml, nós temos que comunicar ao cirurgião. Depois da primeira hora, a cada 2 horas, depois da primeira hora, a partir da segunda, se aumentar 100 ml, já tem que notificar a equipe da cirurgia também sobre o que está acontecendo, tá? Caso eles precisam intervir e reabordar esse paciente. Verificação da nasogástrica, sonda vesical, ele tem que apresentar diurese pós-cirurgia também. E a sonda nasogástrica que ele pode estar perdendo alguns fluidos, tá? Característica e quantidade de cada do débito das sondas e do dreno. Fisioterapeuta, quando esse paciente chega, verifica a posição do tubo, se está bem fixado, acopla no ventilador, regula os parâmetros do ventilador, já está pré-programado, mas aí na hora eles regulam parâmetros de acordo com o paciente. Nós coletamos danos laboratoriais, realizado ECG e gaso arterial e venosa ali na admissão e seriado também, né? Durante a internação dele ali na UTI, é sempre verificado eletro e gasometria arterial e venosa de forma rotineira. Após a admissão desse paciente, nós iniciamos a avaliação física dele completa, né? Então, a gente vai verificar parte neurológica, pupila, como é que tá, talvez como é que tá o RAS, tá sedado, né? Então, não vamos conseguir ver o nível de consciência dele ainda. Avaliar a questão pulmonar, ausculta, expansão torácica, cardíaca, a gente verifica se tem atritos. Atrito pericárdico é muito comum pós-cirurgia cardíaca, as bulhas, verifica a congestão pulmonar também. Avalia o sítio cirúrgico, se está limpo, a integridade de toda a pele, se não tem lesões que tenham ocorrido no centro cirúrgico ou durante a internação dele anterior, né? Observar eliminações de débitos das sondas e drenos, que foi o que eu falei. Observar extremidades, coloração e integridade da pele e mucosas. Então, o paciente inflamado, às vezes está muito demasiado, pode estar com os membros inferiores, superiores pouco perfundidos. Então, sempre ficamos atentos a isso, dependendo também do dispositivo que ele esteja usando. Descreva os sinais e parâmetros monitores, marca-passo provisório, ventilador e vazão em drogas. Então, chegou, fez exame físico, já verifica ali como é que está programado. Antes do exame físico até, verifica como é que está programada a bomba e registra tudo. Vazão das drogas, a miligramagem, micrograma, como é que está a quantidade de droga também, parâmetro dos monitores, PA, frequência cardíaca, saturação, como é que está o parâmetro do marca-passo provisório, caso aconteça alguma coisa, já saber programar como é que estava, ou caso o médico queira alterar depois, também tem que registrar novamente como é que está, parâmetro do ventilador e vazão das drogas. A avaliação, nós fazemos né, avaliação e monitorização constante. Analgesia, né? Sempre lembrar da analgesia. Então, a monitorização, né? Nós verificamos ritmo cardíaco, pressão arterial, pressão venosa central, débito urinário, débito de treino mediastino pleural e parâmetros do ventilador. Em pacientes mais graves, eles fazem os dispositivos que dá para verificar o débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice cardíaco e outros parâmetros. Mas, basicamente, nós usamos esse primeiro que eu falei para vocês, tá? E tem outros dispositivos que eu vou falar mais à frente, que mostra esse débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, tá? Que são outros casos de pacientes mais graves, mas quanto menos invadido ele vier, melhor. Então, no pós-operatório, né? Imediato. Chegou, primeira hora, sinais vitais verificada a cada 15 minutos, na segunda hora, a cada 30 minutos. Paciente estando bem na segunda hora, e aí passa a ser a cada 2 horas. Se ele está instável, é verificado toda hora. Está ali na UTI sentado, fica vendo ali o monitor multiparamétrico o tempo inteiro, tá? Temperatura de 4 em 4 horas, então tem que manter a temperatura desse paciente adequada. Dependendo do grau de inflamação dele, a gente coloca ou não o aquecedor na hora que ele chega. Na hora que ele chega, nós já colocamos o aquecedor e depois a gente fica observando. Então,
pós-operatório, monitorização contínua, avaliação permanente do nível de consciência dele e dor. É realizado exercício respiratório, quando ele debular, movimentar, principalmente no pós-operatório imediato, tá? No imediato a gente não faz isso ainda não, mas no imediato já tem que realizar, já tem que andar, movimentar, para poder evitar uma infecção, uma telectasia, tá? Orientar o paciente a técnica de respiração profunda e tossir. Ao tossir, rir, espirrar, dói muito. A gente ensina, né, para ele que ele tem que proteger o tórax, tá? Então, sempre pedir para ele proteger quando for tossir, para não ocasionar dor. Às vezes eles tossem muito, e aí acaba doendo bastante o tórax, tá? Prevenção e controle de infecção, é feito isso desde a admissão e até a alta. Manutenção da integridade tecidual também. E aí, retirada de dispositivos invasivos. Então, o mais rápido que der para tirar sonda, dreno e acesso, e aí nós tiramos. Então, a intenção é que ele, se não precisou, retira, para poder evitar a infecção de corrente sanguínea. Quais são as principais medicações, né? Que nós entramos em contato na UTI? A dobutamina, normalmente esse paciente já chega do centro cirúrgico com a dobutamina e a nora. A dobutamina é o inotrópico, né? Então ela auxilia a melhorar o débito cardíaco. A noradrenalina é um vasopressor. Ela ajuda quando o paciente está com hipotêncio, refratário, a reposição de volume. A noradrenalina, ela consegue aumentar a pressão, e caso ela não consiga, né, o efeito refratário à noradrenalina é associado a vasopressina também, que também é um vasoconstritor, e aí tudo para poder manter a pressão desse paciente em nível adequado. Em casos de hipertensão aguda no pós-operatório, nós iniciamos o nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador, então ele auxilia ali na queda da pressão. A amiodarona é muito usada, tá? Um antiarrítmico. Pacientes fazem muita fibrilação atrial no pós-operatório, então iniciado a amiodarona já tá aqui manutenção para ele. E o merinone, né? A merinone, ela é um inotrópico também, mas ela também tem uma ação de vasodilatação. É o inibidor da fosfodiesterase, então ela auxilia a melhora do débito e também na diminuição da resistência vascular pulmonar. Então, são muito usados pacientes com insuficiência cardíaca, não só no pós-operatório, mas teve descompassão cardiogênica, insuficiência cardíaca, dependendo da lesão da hemodinâmica do paciente, é iniciado o Milrinone para ele. Lembrando os cuidados com essas drogas, tá? Então, são drogas que têm que ser infundidas em bomba, né? Bomba de infusão contínua. Tem que ter atenção, chegou no plantão, olha a quantidade de medicação que tem na bolsa, verifica como é que está programado e como era para estar programado. Às vezes tem algum erro de 1 quilo, ou então a quantidade de volume, às vezes alterou a miligramagem, não alterou na bomba. Então, sempre olhar isso, tá? Olhar também os extensores, está conectado ao acesso central. Sempre separar uma via exclusiva, se puder, só para essa droga. Bom, para evitar bolos e outras complicações. Por que eu falei para vocês para olhar, sempre estar conectado no acesso? Já aconteceu comigo na UTI, de eu ir passar o plantão, passei visita, estava tudo certo. Quando eu terminei de passar a visita, o paciente começou a descompensar. Ela tinha uma régua de medicações, era uma régua mesmo, duas na verdade, e estava desconectada. E aí, ainda bem que nós vimos, ela estava perto do posto de enfermeira, bem perto do posto, então já conectamos ali. Mas sempre verificar se está conectado, principalmente quando a quantidade de drogas é bem significativa, tá? E quando for retirar a medicação, não interromper de forma abrupta e desmamando aos pouquinhos. Dos dispositivos, vou pincelar um pouco com vocês, tá? Os principais que a gente usa, só para vocês terem um pouco de noção. Nós temos a pressão arterial invasiva, que é a PAI, e a pressão venosa central, a PVC. A PAI, né, ele é colocado ali uma linha arterial, um catéter na artéria, principalmente na artéria radial, que é a primeira escolha, e eles levam o extensor ali até o transdutor de pressão. E temos o transdutor de pressão conectado ao monitor. Nós conseguimos ver na PAI a pressão arterial ali real, contínua.
Então, nós sempre temos que ver a curva de pressão se está adequada. Se não estiver adequada, tem que zerar. Pode ser também que a bolsa ali pressurizada não esteja na pressão correta, então mantemos ela a 300 litros por mercúrio. E às vezes pode estar a pressão alterada ou a curva de pressão quando tem resíduos no catéter, na dama. Então, sempre salinizamos, caso verifique retorno sanguíneo, para poder estar corrigindo essa curva de pressão. A PVC, ela pode ser verificada através de outro dispositivo, mas ela também pode ser verificada ali no transdutor da PAI. Então, a gente pega ali na parte proximal do cateter central, coloca um extensor até a abertura ali da PAI. Vocês podem ver que ali são 3, né? Uma que vai para a bolsa pressurizada, um conectado ao paciente e tem uma parte solta ali do three-way, né? Então, podemos colocar ali o catéter nessa parte que está livre e conectar o extensor lá no cateter venoso central. Então, lembrando, para verificar a pressão venosa central, na hora que eu abrir, eu fecho a via do paciente no transdutor, deixo aberto, virado para PVC, e não deixo fluindo medicação naquela via que tá verificando a PVC. O ideal, né? Preferível, para não alterar a curva de pressão. Então, a PVC, o que nós verificamos na PVC? A pressão que está no átrio direito, né? Então, ela significa para mim como é que está o lado direito do coração. É um dos parâmetros utilizados para verificar a função cardíaca do lado direito. Verifica também questão de volemia, né? E a pré-carga a pré-carga cardíaca. Temos o Swan-Ganz, né? O Swan-Ganz é um catéter de artéria pulmonar. Ele verifica a PVC também, mas ele verifica a pressão de artéria pulmonar, ele verifica a parte esquerda e direita do coração. Então, ele verifica a parte direita, ele mostrando parâmetros da PVC e outros que a gente consegue calcular. E na parte esquerda é através da pressão da artéria pulmonar ocluída. Então, ali, não são todos os Swan-Ganz que têm via extra para medicação, 2 vias extras, isso depende, mas as vias principais é a via proximal, o termistor, a via distal e a via do balão, né? Então, a via proximal, ela chega ali no átrio direito, tá? Então, aí a gente pode coletar sangue nessa via. E a via distal, ela tá lá na artéria pulmonar, né? Então, ela entra, o ósseo dela tá lá na artéria pulmonar. Através dela, eu posso ver a pressão da artéria pulmonar. Quando eu insuflo a via do balão, então ele insufla o balonete, e aí eu posso ver a pressão da artéria pulmonar ocluída. E aí ela me mostra a função cardíaca do lado esquerdo, né? Então dá para ver débito cardíaco, o índice, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar. Os cuidados com esse catéter é igual aos outros, né? Ele tem risco de infecção, tem risco de trombo. E nós temos que ter uma atenção também, tá? Com o paciente tem um Swan-Ganz, olha se não está insuflado ali o balonete, tá? Porque diferença de pressão pode ocluir, pode diminuir o fluxo de sangue para o pulmão. Então, sempre olhar se está insuflado essa seringa, tá bom? Para evitar. E outro fator também que nós olhamos muito é a questão do sangue misto, né? Porque ele tem o último passagem do sangue não oxigenado para oxigenado, então a gente consegue ver esse sangue misto aí de arterial e venoso. E o balão intraórtico. Então, aqui nessa primeira figura, nós temos a aorta, né? Igual eu falei, selado ventrículo esquerdo, artéria aorta ascendente, aqui só, né? Arco aórtico e a descendente, aorta descendente. Então, esse balão intraórtico, ele é utilizado muito em pacientes que estão com choque cardiogênico e também uma isquemia miocárdica muito importante, complicada. Então, ele é colocado ali na artéria femoral, mas pode ser colocado em outra artéria também, desde que chegue na aorta torácica descendente, mas pode ser colocado na artéria também axilar, mas principalmente femoral. Então, colocou ele na femoral, subiu, a ponta dele fica na aorta descendente, né? Na hora que ele insufla quando? Ele insufla na diástole. Então quando ele está insuflado, ele favorece o fluxo
de sangue nas artérias coronárias. Por quê? Porque as artérias coronárias, elas são irrigadas na diástole, né? Então, na diástole ele insufla e aí ele aumenta o fluxo de sangue ali para o miocárdio. Na sístole, ele desinsufla e aí diminui a resistência vascular sistêmica. Então, o BIA ele é usado muito, pode ser usado pós-operatório, paciente de choque cardiogênico, consciência cardíaca descompensada, pode ser usado também em ponte para transplante. É um dispositivo que nós temos que ter cuidado. Ele tem a bolsa pressurizadora, né? E na bolsa pressurizadora, nós temos que ter cuidado com milímetros de mercúrio da pressão, que tem que estar 300 também, igual a da PAI. Temos que olhar também a perfusão do membro. Isso que a gente faz na PAI, mas é super importante, tanto na PAI quanto no BIA. Onde tiver ele sendo utilizado, no caso da PAI, no braço e do BIA na perna, tem que olhar a perfusão do membro, porque onde não tem fluxo de sangue, não tem oxigênio, e aí pode perder a função, chegando até que amputar o membro porque morreram as células, o tecido ali por falta de oxigênio. Então, tem que olhar como é que tá a perfusão, cor, edema, né? Também sinais de trombose. E os membros terem que estar contidos, tá? Vou voltar aqui na PAI para vocês fixarem isso. Paciente com PAI, sempre na hora de avaliar, olha a perfusão do membro. Olha o braço, verifica se as cores, a cor dele tá uniforme, se não tá cianótico. Se tiver, tem que tirar a PAI e passar de novo, se for o caso. Mas não pode deixar, porque ele pode ter o risco de hipoperfundir e ele perder a mão por conta disso. Assim como o BIA também, né? Olhar sempre as pernas, se tá acianótico, se tá cianótico. Lá os dedinhos também, tá certo? E para evitar essas complicações para o paciente. E na alta, né? Esses pacientes, nós temos que orientar ele os sinais de alerta para retorno precoce. Então, eu verifico sinais de infecção de frida operatória, mas principal, antes disso, você tem que orientar o paciente os cuidados de frida operatória. Então, como é que vai ser esse banho, né? Já deve ter sido orientado ali na admissão, na internação, mas antes dele ir embora tem que ser orientado de novo. Então, esse paciente tem que lavar primeiro as mãos, tá? Depois ele lava a frida operatória e depois o resto do corpo. Quando for secar, separar uma toalha só para secar a frida operatória e outra para o resto do corpo, para não levar sujidades, micro-organismos para ferida operatória e não ter risco de infecção, né? Sinais de infecção de ferida operatória, vermelhidão, a dor, está sendo secreção. Caso isso ocorra, tem que voltar para uma reavaliação, antes que complique mais e agrave mais essa infecção. E os sinais de isquemia miocárdica, né? Então, dor torácica não relacionada à incisão cirúrgica, dói muito essa região quando movimenta, quando às vezes tá rindo, e tossindo, espirrando. Se não for aquela dor torácica, típico, atípica, tem que voltar na emergência, mesmo que seja para descartar que não é nada, mas tem que voltar, porque tem um risco de infarto ainda. É importante que esses pacientes sejam orientados na parte nutricional, de enfermagem, médico, fisioterapeuta, o que eles têm que fazer para melhorar, principalmente prevenção de novos eventos. Não é porque fez uma cirurgia, não é porque fez angioplastia. Ele tem risco de outros eventos cardiovasculares, ele tem risco de infartar de novo. A ponte, o enxerto tem risco de ocluir de novo. Então, tem que manter um cuidado. O estilo de vida tem que ser mudado, pensando na questão de prevenção, né? Da promoção dele mesmo. Então, sempre orientar isso para eles na alta. No caso de esternotomia mediana, né? Onde é retirada esse externo, o paciente não pode deitar em decúbito lateral e nem dirigir por 3 meses. Então, não deitar lateralmente, não dirigir, não pegar peso, 3 meses. O retorno é em 30 dias, o acompanhamento de 4 a 6 meses. Então, se tiver tudo ok, volta em 30 dias para fazer uma reavaliação. Se não, tem que voltar o quanto antes para poder intervir no caso dele. E a sistematização de enfermagem, peguei só um exemplo, assim, né, que não pode faltar. A diminuição do débito cardíaco relacionada à contratilidade alterada, evidenciada por índice cardíaco diminuído, diminuição da fração de ejeção e presença de B3 em ausculta cardíaca.
Pensei mais aquele paciente da UTI, tá bom? Então, nós temos que monitorar o débito cardíaco, verificar os sinais vitais e comunicar alterações de 2 em 2 horas. Caso seja estável, tem que diminuir, tá? De 1 em 1 hora, de meia hora. Verificar a PVC a cada 2 horas, controlar a diurese ao leito. Sempre que for ao leito, tem débito ali na sonda vesical? Não tem? Será que a sonda tá com bexigomo? Nós temos que avaliar isso. Realizar balanço hídrico de 6 em 6 horas, verificar o que está entrando está saindo. Então, o que está entrando de volume, de droga, tem que sair na urina, né? E observar e comunicar a agitação e rebaixamento do nível de consciência contínua. Então, isso fala muito sobre o nível neurológico dele. Então, às vezes ele pode ficar um pouco mais lento, mas às vezes ele fica muito agitado. Então, a gente tem que sempre avaliar isso. Caso precisa fazer tomografia, é, ou então uma ressonância, um eletroencefalograma. Então, sempre ficar atento a isso. Nós, da enfermagem, somos olhos de tudo. Então, às vezes, nós que falamos, ó, esse paciente não tá legal, tá diferente, porque temos um contato direto com eles. Então, recapitulando, né? Tratamento da doença da artéria coronária. Ela pode ser medicamentosa, fez lá o cateterismo, precisou fazer, ou tá só com angina instável. Medicamento, fez cateterismo. A oclusão é muito pequena, vamos observar. Então, tratamento medicamentoso e mudança de estilo de vida. Intervenção percutânea, que ele faz angioplastia, ou às vezes consegue balonar. E a cirurgia de revascularização no miocárdio também. As indicações da Revac, né? Então, lesão biarterial, com comprometimento da descendente anterior, mais circunflexa, ou então triarterial ou mais lesões. Lesão paciente com DAC e que tem disfunção cardíaca, né, com viabilidade no exame não invasivo. A avaliação pré-operatória, então a gente avalia se o paciente tem condições de fazer a cirurgia, né? Verifica exames laboratoriais, exames de imagem, tem que ter o cateterismo para avaliar se a indicação dele, confirmar a indicação. Também tomografia, ultrassom de abdômen, liberação do pneumo, liberação do odonto. Esse precisa tem que estar redondo para fazer a cirurgia, caso não esteja, tem que aguardar, né? E também avaliar essa questão dele de complicações, evitar que ele possa ter uma descompensação ali antes da cirurgia, né? Então, avalie condições e mantenha o paciente bem para fazer a cirurgia. No pré e no pós-operatório tem que ter uma atenção, são pacientes complexos, críticos, que é um bomba relógio que nós falamos. Então, tem que ter a atenção dele ali 24 horas mesmo, não dá para, isso aí é normal. Não tem que considerar tudo é normal, tudo tem que ser discutido com a equipe multi. Se você achou estranho, mesmo que não tenha critério, ele não tá legal, esse paciente tá estranho, e aí todo mundo avalia esse paciente. Para prestar assistência ao paciente cardiopata, é necessário ter um domínio prático, mas principalmente domínio teórico, para a gente conseguir lidar com manifestações clínicas complexas e algumas vezes desafiadoras. Então, como eu falei, ele é um bomba relógio. Às vezes ele ficou esperando a cirurgia muito tempo e tá ali só um pontinho ali para poder acontecer qualquer coisa. Então, a gente tem que estar pronto para poder identificar e intervir antes que complique, sabe? Que danifique, que ele tenha um dano irreversível. E aí eu trouxe para vocês darem uma pensada, tá? Uma frase do Albert Einstein, que a única finalidade da educação deve consistir em preparar indivíduos que pensam e agem como indivíduos, independentes e livres. O conhecimento, ele liberta, né? Ele nos deixa livre. O conhecimento nos traz autonomia. Então, ele separa muitos profissionais bons dos medianos. Então, não tem nada melhor do que você estar ali sem ter medo do que você está fazendo, sem ter aquela dúvida assim, será que o que me passaram eu posso fazer, não posso fazer? Então, conhecimento liberta, nós vamos para casa bem, com a certeza que a gente fez o nosso melhor. Então, eu queria agradecer o Corém pelo convite, especialmente uma das conselheiras que me convidou, por ter acreditado em mim e no meu conhecimento, que eu poderia passar isso para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no Instagram, tá bom? Mandando lá um direct, dúvidas, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa. Ou então por e-mail também, que eu posso responder por e-mail com todo prazer. Muito obrigada pela atenção até aqui e até mais.